Mais uma vez tivemos uma alta aí na taxa Selic e hoje ela está na faixa aí de 7,75%, mas o que eu quero falar exatamente nesse vídeo aqui com vocês são de alguns fundos imobiliários que estão pagando acima da taxa Selic, ou seja, estão pagando em dividendos mais do que a taxa Selic. E só lembrando aqui que isso obviamente não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda. Eu trouxe esses fundos imobiliários a título de conhecimento. E um ponto importante, que para você ter esse efeito de juros compostos aí nos fundos imobiliários, quando você investe em fundos imobiliários, você precisa reinvestir os dividendos que você ganha. Não adianta nada você ter aí fundo imobiliário pagando acima da taxa Selic, acima de 7,75% no ano, se você não reinvestir os seus dividendos, porque é só dessa forma que você consegue fazer com que o efeito de juros compostos funcione aí no seu fundo imobiliário, funcione aí no seu investimento. Os fundos imobiliários aí de papéis, eles são beneficiados por esse aumento aí das taxas de juros. Boa parte aí desses fundos imobiliários, eles investem aí em papéis que são atrelados ao IGPA e a outras taxas de juros. E isso acaba protegendo eu e você, cotista, desse aumento aí de inflação, porque os contratos, eles são reajustados e isso acaba sendo repassado para mim e para você que somos cotistas de determinado fundo imobiliário. Não dá para você investir em fundos imobiliários tendo ali como base somente os dividendos, usando só os dividendos como indicador. Por exemplo, investir no fundo imobiliário só porque ele distribui mais dividendos. Você tem que entender o momento do fundo, o que está acontecendo com aquele fundo para ele estar distribuindo um dividendo tão alto assim, tão acima do mercado, tá? Então você não pode investir em fundos imobiliários tendo como base somente os dividendos. E o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para nossa lista é o CPTS11, que é um fundo imobiliário do tipo de papel. Ele tem aí em patrimônio líquido 2,4 bilhões e distribuiu aí em dividendos nos últimos meses 12,38% em dividendos. Só lembrando que rentabilidade passada não é rentabilidade futura. Todos os fundos que eu vou trazer aqui nesse vídeo, eles são fundos de papéis praticamente, lembrando por conta daquela questão que como teve esse aumento aí da taxa Selic, os fundos de papéis foram beneficiados por isso. E o próximo fundo que eu resolvi trazer aqui para a nossa lista, que compõe a nossa lista aqui de fundos imobiliários que estão pagando acima da Selic, é o IRDM 11, um fundo imobiliário da Iridium, que tem aí um patrimônio líquido de aproximadamente 2,4 bilhões e distribuiu em dividendos aí nos últimos 12 meses um acumulado de 13,59%, que sim, são dividendos aí, distribuição em dividendos bem acima do mercado, tá? Então você precisa de fato entender por que esses fundos imobiliários eles estão distribuindo um dividendo tão acima assim do mercado. Alguns fundos imobiliários eles já são conhecidos como um high yield, né, que tem uma alta distribuição de dividendos. E o próximo fundo imobiliário que eu trouxe aqui, que compõe também a nossa listinha, é o RECR11. Ele tem um patrimônio líquido aí um pouco melhor de 1,8 bilhões, porém distribuiu em dividendos 14,61% no acumulado aí nos últimos meses, tá? Lembrando de novo, galera, eu sempre bato nessa tecla aqui, você não pode escolher um fundo imobiliário somente baseado nesse indicador, na distribuição dos dividendos. Você tem que entender de fato por que esse fundo imobiliário distribuiu esse valor tão acima do mercado em dividendos, tá? Porque esses valores que eu passei aqui para vocês, de 12, 13, 14% em dividendos, não é tão comum assim no mercado, tá? Não estou dizendo que os fundos são ruins, muito pelo contrário, tem alguns aqui que são fundos
imobiliários muito bons, fundos imobiliários de papéis que são bem interessantes e também eles vão ser afetados, sim, já estão sendo afetados aí por essa alta da Selic, então pode ser que essa distribuição de dividendos tenha um pequeno ajuste, aí, um pequeno aumento. Os fundos de tijolo, que a gente chama, né, que é de galpões logísticos, fundos de shoppings, eles também têm contratos que são reajustados aí pelo IGPA e outras taxas de juros, então isso vai ser repassado para o cotista também, conforme esse aumento da taxa, isso também vai ser reajustado nesses contratos, porém os fundos de tijolos eles demoram um pouco mais para repassar isso para o cotista. Beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado com esses 3 fundos imobiliários e com essas dicas, que tenha gerado algum valor aí para você. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal porque tem conteúdos novos toda semana, um conteúdo que vai ajudar bastante aí na sua vida financeira. Meu nome é Guilherme Otton e te vejo no próximo vídeo.